A Bela e a Fera. Autoria: Clarice Lispector. Nota: em 1942, escrevi Perto do Coração Selvagem, publicado em 1944. Este livro de contos foi escrito em 1940 e 1941, nunca publicado, por Clarice. A este volume, que antecedeu sua estreia em livro, juntei seus últimos 2 contos, Um Dia a Menos e A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais, cujos manuscritos foram ordenados por Olga Borelli. Como originalmente não havia título para o livro, escolhi eu mesmo A Bela e a Fera, por Paulo Gurgel Valente. Primeira parte, capítulo 1. História interrompida. Ele era triste e alto. Jamais falava comigo que não desse a entender que seu maior defeito consistia na sua tendência para a destruição. E por isso, dizia, alisando os cabelos negros como quem alisa o pelo macio e quente de um gatinho, por isso é que sua vida se resumia num monte de cacos, uns brilhantes, outros baços, uns alegres, outros como um pedaço de hora perdida, sem significação, uns vermelhos e completos, outros brancos, mas já espedaçados. Eu, na verdade, não sabia o que retrucar e lamentava não ter um gesto de reserva, como o seu, de alisar o cabelo, para sair da confusão. No entanto, para quem leu um pouco e pensou bastante nas noites de insônia, é relativamente fácil dizer qualquer coisa que pareça profunda. Eu lhe respondia que, mesmo destruindo, ele construía. Pelo menos esse monte de cacos para onde olhar e de que falar. Perfeitamente absurdo. Ele, sem dúvida, também o achava, porque não respondia. Ficava muito triste a olhar para o chão e a alisar seu gatinho morno. Assim se passavam as horas. Às vezes, eu mandava buscar uma xícara de café, que ele bebia com muito açúcar e gulosamente. E eu pensava um pensamento muito engraçado, é que se achasse que andava a destruir tudo, não teria tanto gosto em beber café e não pediria mais. Uma leve suspeita de que o I era um artista vinha à minha mente. Para desculpá-lo, respondia-me: destrói-se tudo em torno de si, mas a si próprio e aos desejos. Nós temos um corpo. Não se consegue destruir. Pura desculpa. Num dia de verão, abri a janela de par em par. Pareceu-me que o jardim entrara na sala. Eu tinha 22 anos e sentia a natureza em todas as fibras. Aquele dia estava lindo. Um sol mansinho, como se nascesse naquele instante, cobria as flores e a relva. Eram 4 horas da tarde. Ao redor, o silêncio. Voltei-me para dentro, amolecida pela calma daqueles momentos. Queria dizer-lhe: parece-me que essa é a primeira das horas, mas que depois dela, mais nenhuma se seguirá. Mentalmente, ouvi-o responder: isso é apenas uma tendência sentimental indefinível, misturada à literatura da moda, muito subjetivista. Daí essa confusão de sentimentos, que não tem verdadeiramente um conteúdo próprio, a não ser o seu estado psicológico, muito comum em moças solteiras de sua idade. Tentei explicar-lhe, combatê-lo. Nenhum argumento. Voltei-me desolada. Olhei seu rosto triste e ficamos calados. Foi então que pensei aquela coisa terrível. Ou eu o destruo, ou ele me destruirá. Era preciso evitar, a todo custo, que aquela tendência analista, que terminava pela redução do mundo a míseros elementos quantitativos, me atingisse. Precisava reagir. Queria ver se o cinzento de suas palavras conseguia embaçar meus 22 anos e a clara tarde de verão. Decidi-me, disposta a começar no mesmo momento a lutar. Voltei-me para ele, apoiei as mãos no parapeito da janela, entrefechei os olhos e sibilei. Essa hora me parece a primeira das horas e também a última. Silêncio. Lá fora, a brisa indiferente. Ele ergueu os olhos para mim, levantou a mão sonolenta e acariciou os cabelos. Depois, pôs-se a riscar com a unha os desenhos em xadrez da toalha da mesa. Fechei os olhos, abandonei os braços ao longo do corpo. Meus lindos e luminosos 22 anos,
mandei vir café e com muito açúcar. Depois que nos separamos, no fim da estrada, voltei muito devagar para casa, mordendo um capim e chutando todos os seixos brancos do caminho. O sol já se tinha deitado e no céu, sem cor, já se viam as primeiras estrelas. Estava com preguiça de chegar em casa. Invariavelmente, o jantar, o longo serão vazio, um livro, o bordado e, enfim, a cama, o sono. Enveredei pelo atalho mais comprido. A relva crescida era penugenta, e quando o vento soprava forte, ela me acariciava as pernas. Mas eu estava inquieta. Ele era moreno e triste, e sempre andava de escuro. Oh, sem dúvida eu gostava dele. Eu, muito branca e alegre ao seu lado. Eu, numa roupa florida, cortando rosas, e ele de escuro, não, de branco, lendo um livro. Sim, nós formávamos um belo par. Achei-me fútil assim, imaginando quadros, mas justifiquei-me. Precisamos contentar a natureza, enfeitá-la, pois se eu jamais plantaria jasmim junto de girassóis, como ousaria... Bem, o que precisava era de resolver o meu caso. Durante 2 dias, pensei sem cessar. Queria achar uma fórmula que mo desse para mim. Queria achar a fórmula que pudesse salvá-lo. Sim, salvá-lo. E essa ideia era-me agradável, porque justificaria os meios que empregasse para prendê-lo. Tudo me parecia, porém, estéril. Ele era um homem difícil, distante, e o pior é que falava francamente de seus pontos fracos. Por onde atacá-lo então, se ele se conhecia? O nascimento de uma ideia é precedido por uma longa gestação, por um processo inconsciente para o gestante. Assim explico a minha falta de apetite no jantar magnífico, minha insônia agitada numa cama de lençóis frescos, após um dia atarefado. Às 2 horas da madrugada, enfim, nasceu ela, a ideia. Sentei-me alvoroçada na cama. Pensei, veio depressa demais para ser boa. Não se entusiasme, deite-se, feche os olhos e espere que venha a serenidade. Levantei-me, porém, descalça para não acordar Mira. Pus-me a andar pelo quarto, como um homem de negócios à espera do resultado da bolsa. Porém, cada vez mais parecia-me que achara a solução. Com efeito, homens como o I passam a vida à procura da verdade, entram pelos labirintos mais estreitos, ceifam e destroem metade do mundo sob o pretexto de que cortam os erros, mas quando a verdade lhes surge diante dos olhos, é sempre inoptadamente. Talvez porque tenham tomado amor à pesquisa, por si mesma, e se tornem como o avarento que acumula apenas, esquecido da primitiva finalidade pela qual começou a acumular. O fato é que com o I, eu só conseguiria qualquer coisa pondo em estado de choque. E eis como, diz-lhe-ia, com um vestido azul que me fazia muito mais loura, a voz suave e firme, fixando-o nos olhos. Tenho pensado muito a nosso respeito e resolvi que só nos resta... Não, simplesmente. Vamos nos casar? Não. Nada de perguntas. Oui, nós vamos casar. Sim, eu conhecia os homens e, sobretudo, conhecia-o fundamente. Ele não teria o recurso do gesto preferido e permaneceria estático, atônito, porque estaria diante da verdade. Ele gostava de mim e talvez porque só a mim não conseguira destruir com suas análises. Eu tinha 22 anos. Não consegui dormir durante o resto da noite. Estava tão desperta que o ressornar de Mira me enervava, e até a lua, muito redonda, cortada ao meio por um galho de folhas finas, parecia-me defeituosa, com uma inchação do lado e excessivamente artificial. Queria abrir a luz, mas ouvia de antemão as queixas de Mira à mamãe no dia seguinte. Levantei-me com a disposição de uma mocinha no dia do seu casamento. Cada ato meu era preparatório, cheio de finalidades, como parte de um ritual. Passei a manhã muito agitada, pensando na decoração do ambiente, na roupa, nas flores, frases e diálogos. Depois disso, como arranjar a voz suave e firme, serena e meiga? A continuar naquela febre,
eu correria o risco de receber o I, com gritos nervosos. Ui, vamos nos casar imediatamente, imediatamente. Peguei numa folha de papel e enchia de alto a baixo. Eternidade, vida, mundo, Deus. Eternidade, vida, mundo, Deus. Eternidade. Essas palavras matavam o sentido de muitos de meus sentimentos e deixavam-me fria por umas semanas. Tão minúscula, eu me descobria. Precisava apenas conquistar um rosto menos afogueado. Sentei-me para uma longa costura. A serenidade foi pouco a pouco voltando, e com ela uma profunda e emocionante certeza de amor. Mas, pensei, não existe mesmo nada, nada, porque eu troque os instantes que vêm. Só 2 ou 3 vezes na vida experimenta-se tal sensação, e as palavras esperança, felicidade, saudade, a elas se ligam, descobri. E fechava os olhos e imaginava-o tão vivo que sua presença se tornava quase real. Sentia suas mãos sobre as minhas e uma ligeira tontura me atordoava. Oh, meu Deus, me perdoe, mas a culpa é do verão. A culpa é de ele ser tão bonito e moreno e eu tão loura. A ideia de que eu estava sendo feliz me enchia tanto que eu precisava fazer alguma coisa, alguma bondade, para não ficar com remorsos. E se eu desse a golinha de renda à Mira? Sim, o que é uma golinha de renda, embora bonita, diante de eternidade, vida, mundo, amor? Mira tem 14 anos e é muito exagerada. Por isso, quando entrou esbaforida no quarto e fechou a porta atrás de si, com grandes gestos, eu disse: beba um pouco de água e depois conta como a gata teve 30 gatinhos e 2 cachorrinhos pretos. Clarinha disse que ele se matou. Se matou com um tiro na cabeça. É verdade, é? É mentira, não é? E repentinamente a história se partiu. Nem teve ao menos o fim suave. Terminou com a brusquidão e a falta de lógica de uma bofetada em pleno rosto. Estou casada e tenho um filho. Não lhe dei o nome de Will e não costumo olhar para trás. Tenho em mente ainda o castigo que Deus deu à mulher de Ló, e só escrevi isso para ver se conseguia achar uma resposta a perguntas que me torturam, de quando em quando, perturbando a minha paz. Que sentido teve a passagem de Will pelo mundo? Que sentido teve a minha dor? Qual o fio que esses fatos, a eternidade, vida, mundo, Deus? Outubro, 1940. Capítulo 2. Gertrudes pede um conselho. Sentou-se de modo que seu próprio peso passasse a ferro a saia amarrotada, endireitou os cabelos, a blusa. Agora, só esperar. Lá fora, tudo muito bom. Podia ver os telhados das casas, as flores vermelhas de uma janela, o sol amarelo derramado sobre tudo. Não havia hora melhor do que 2 da tarde. Não queria esperar porque ficaria com medo, e assim não daria à doutora a impressão que desejava causar. Não pensar na entrevista, não pensar. Inventar depressa uma história, contar até 1000, recordar-se das coisas boas. O pior é que só se lembrava da carta que mandara. Minha senhora, eu tenho 17 anos e queria... Idiota. Absolutamente idiota. Estou cansada de andar de um lado para o outro. Às vezes, não consigo dormir. Mesmo porque minhas irmãs dormem no mesmo quarto e se remexem muito. Mas não consigo dormir porque fico pensando nas coisas. Já resolvi me suicidar, mas não quero mais. A senhora não pode me ajudar? Gertrudes. E as outras cartas? Não gosto de nada. Sou como os poetas. Oh, não pensar. Que vergonha! Até que a doutora terminou por lhe escrever, chamando-a para o escritório. Mas, afinal, o que iria dizer? Tudo tão vago. E a doutora riria. Não, não. A doutora, encarregada de menores abandonados, escrevendo conselhos nas revistas, tinha que entender, mesmo sem ela falar. Hoje ia acontecer alguma coisa. Não pensar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não servia. Era uma vez um rapaz cego que... Cego por quê? Não, ele não era cego. Tinha até a vista muito boa. Agora que sabia por que Deus, podendo tanto, inventava pessoas aleijadas, cegas, ruins, só por distração. Enquanto esperava? Não, Deus nunca precisa esperar. O que é que ele faz, então? Está aí, mesmo que ainda acreditasse nele. Eu não acreditava em Deus. Tomava banho bem em cima do almoço, não usava o uniforme do colégio e resolvera fumar. Mesmo que ainda acreditasse em fantasmas, não poderia achar graça na eternidade. Se fosse Deus, até já teria esquecido de como principiar o mundo. Já há tanto tempo, com séculos à frente.
A eternidade não começa, não termina. Sentiu uma pequena vertigem quando procurava imaginá-la. E Deus, sempre em toda parte, invisível, sem forma definida. Riu, lembrando-se de quando bebia avidamente as histórias que lhe contavam. Tornara-se bem livre, mas isso não significava estar contente. E era exatamente o que a doutora ia explicar. De fato, nos últimos tempos, tudo não passava nada bem. Ora sentia uma inquietação sem nome, ora uma calma exagerada e repentina. Tinha frequentemente vontade de chorar, e o que em geral se reduzia à vontade apenas, como se a crise se completasse no desejo. Uns dias, cheia de tédio, enervada e triste. Outros, lânguida como uma gata, embriagando-se com os menores acontecimentos, uma folha caindo, um grito de criança, e pensava, mais um momento e não suportarei tanta felicidade. E realmente não a suportava, embora não soubesse propriamente em que consistia essa felicidade. Caía num choro abafado, aliviando-se com a impressão confusa de que se entregava a não sei quem e não sei de que forma. As lágrimas sucedia-se, acompanhando os olhos inchados, um estado de suave convalescença, de aquiescência a tudo. Surpreendia a todos com sua doçura e transparência, e ainda mais forçava uma leveza de passarinho. Dava esmolas a todos os pobres, com a graça de quem joga flores. De outras vezes, enchia-se de força. Seu olhar tornava-se duro como aço, áspero como espinhos. Sentia que podia, fora feita para libertar. Libertar era uma palavra imensa, cheia de mistérios e dores, como fora amena há dias, quando se destinava a outro papel. Outro qual? Tudo era confuso e só se exprimia bem na palavra liberdade e nos passos pesados e firmes, no rosto fechado que adotava. À noite, não dormia até que os galos longínquos começassem a cantar. Não pensava propriamente. Sonhava acordada. Imaginava um futuro em que, audaciosa e fria, conduziria uma multidão de homens e mulheres, cheios de fé, quase a adorá-la. Depois, pelo meio da noite, deslizava para uma meia inconsciência, onde tudo era bom, a multidão já conduzida, uma ausência de aulas, um quarto só seu, muitos homens a amá-la. Acordava amarga, notando com alegria reprimida que não se interessava pelo bolo que as irmãs devoravam animalmente, com irritante despreocupação. Vivia então os seus dias gloriosos e chegavam ao auge com algum pensamento que a exaltava e a mergulhava em misticismo ardente. Entrar para um convento, salvar os pobres, ser enfermeira. Imaginava-se já vestindo o hábito negro, o rosto pálido, os olhos piedosos e humildes, as mãos, aquelas mãos implacavelmente coradas e largas, emergindo brancas e finas das longas mangas, ou então com a touca alva, olheiras cavadas pelas noites não dormidas, entregando ao médico, silenciosa e rapidamente, os ferros de operar. Ele a miraria com admiração, simpatia mesmo, e quem sabe, amor até. Mas impossível ser grande do ambiente como o seu. Interrompiam-na com as observações mais banais. Já tomou banho, Tuda? Ou se não, o olhar das pessoas de casa, um olhar simples, distraído, completamente alheio ao nobre fogo que ardia dentro dela. Quem poderia persistir, pensava cabrunhada, junto de tanta vulgaridade? E além disso, por que não aconteciam coisas, tragédias, belas tragédias, até que descobriu a doutora, e antes de conhecê-la, já lhe pertencia. De noite, mantinha longas conversas imaginárias com a desconhecida. De dia, escrevia-lhe cartas, até que foi chamada. Viam afinal que ela era alguém, uma extraordinária, uma incompreendida. Até o dia marcado para a entrevista, Tuda não se sentiu. Viveu numa atmosfera de febre e de ansiedade. Uma aventura. Compreendem bem? Uma aventura. Não tardaria a entrar no escritório. Vai ser assim. Ela é alta, tem os cabelos curtos, olhos fortes, um busto grande. Um pouquinho gorda, mas ao mesmo tempo parecida com a Diana, a caçadora da sala de visitas. Ela sorri. Eu fico séria. Boa tarde. Boa tarde, minha filha. Não seria melhor... Boa tarde, irmã. Não, não se usa. Vim aqui por excesso de audácia, confiando na bondade e compreensão da senhora. Tenho 17 anos e acho que já posso começar a viver. Duvidava que tivesse tanta coragem. E mesmo que a doutora tinha, afinal, a ver com ela. Mas não, aconteceria alguma coisa. Dar-lhe-ia trabalho, por exemplo. Poderia mandá-la viajar para colher dados sobre
sobre a mortalidade infantil, suponhamos, ou sobre os salários dos homens do campo. Ou poderia dizer: Gertrudes, você terá papel muito maior na vida. Você fará... O quê? Afinal, o que é grande? Tudo acaba. Não sei. A doutora vai falar. De repente, o rapazinho coçou a orelha e disse, o ar velho que as pessoas teimavam em emprestar os fatos excitantes e novos: Pode entrar. Tudo atravessou a sala, sem respirar, e encontrou-se diante da doutora. Estava sentada junto à mesa, rodeada de livros e papéis, uma estranha, séria, com uma vida própria, que Tuda não conhecia. Fingiu arrumar a mesa. Então, disse depois, uma menina chamada Gertrudes. Riu. Por que se lembrou de vir a mim procurar trabalho? Iniciou, com o tato que lhe valera o lugar de conselheira na revista. Miúda, cabelos pretos enrolados em 2 cachos sobre a nuca, o batom pintado um pouco para fora dos lábios, numa tentativa de sensualidade, o rosto calmo, as mãos irrequietas. Tuda sentiu vontade de fugir. Há muitos anos saíra de casa. A doutora falava e falava, a voz levemente rouca, o olhar vago, sobre diversos assuntos. Os últimos filmes, as jovens modernas sem orientação, mais leituras, sei lá, muitas coisas. Tuda também falava, deixara de palpitar, e a sala, a doutora, tomavam aos poucos uma exposição mais compreensível. Tuda contou alguns segredos sem importância. Sua mãe, por exemplo, não gostava que ela saísse à noite, alegando sereno. Precisava operar a garganta e vivia sempre resfriada, mas o pai dizia que há males que vêm para o bem e que as amígdalas eram uma defesa do organismo. E também, o que a natureza criara tinha sua função. A doutora brincava com o lápis. Bem, agora já conheço você mais ou menos. Na sua carta falou num apelido? Tudes, Tuda... Tuda corou. Então a estranha falou-lhe das cartas. Não podia ouvir bem porque ficou tonta e o coração achou de lhe pulsar exatamente nos ouvidos. Idade difícil. Todas são. Quanto menos se espera... Essa inquietação, tudo o que você sente é mais ou menos normal. Vai passar. Você é inteligente e vai compreender o que vou lhe explicar. A puberdade traz distúrbios e... Não, doutora, que humilhação. Ela já era grande demais para essas coisas. O que sentia era mais belo e mesmo... Isto vai passar. Você não precisa trabalhar, nem fazer nada de extraordinário. Se quiser, e usar seu velho true. E sorriu. Se quiser, arranje um namorado, então... Ela era igual a Amélia, a Lídia, a todo mundo, a todo mundo. A doutora ainda falava. Tuda continuava muda, obstinadamente muda. Uma nuvem tapou o sol e o escritório ficou de repente sombrio e úmido. Daí a um instante, o floco de poeira recomeçou a brilhar e a mover-se. A conselheira impacientou-se ligeiramente. Estava cansada. Trabalhara tanto. Então, mais alguma coisa? Fale sem medo. Tuda pensava confusamente. Vim perguntar o que faço de mim, mas não sabia resumir seu estado nessa pergunta. Além disso, receava cometer uma excentricidade e ainda não se habituara consigo mesma. A doutora inclinara a cabeça para um lado e desenhava pequenos riscos simétricos sobre uma folha de papel. Depois, rodeava os riscos com um círculo um pouco torto. Como sempre, não conseguia manter a mesma atitude por muito tempo. Começava a fraquejar e deixar-se invadir pelos próprios pensamentos. Notou, irritou-se e transferiu a irritação para Tuda. Tanta gente morrendo, tantas crianças sem lar, tantos problemas irresolúveis, seus problemas, e aquela guria, com família, boa vida burguesa, a dar-se importância. Vagamente, observou que isso contrariava sua tese individualista. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem sua própria chave e a dos outros nada resolve. Só se olha para o mundo alheio por distração, por interesse, por qualquer outro sentimento que sobre nada e que não é o vital. O mal de muitos é consolo, mas não é a solução. Justamente porque observou que se contradizia e porque lhe ocorreu a frase do colega sobre a inconsistência das mulheres e porque achou-a injusta, ainda mais se impacientou, querendo, com raiva de si mesma, como para punir-se, afundar na contradição. 1 minuto ainda e geria a menina. Por que não visita o cemitério? Vagamente, porém, notou as unhas sujas de Tuda e refletiu. É muito turbulenta ainda para tirar lições do cemitério. E, além disso, lembrava-se do seu próprio tempo de unhas sujas e imaginou que desprezo não teria por alguém que então lhe falasse o cemitério como de uma realidade. De repente,
Tuda sentiu que a doutora não gostava dela, e assim, junto daquela mulher, que nada tinha a ver com todas as coisas familiares, naquela sala que nunca vira e que subitamente era um lugar, pensou estar sonhando. Que viera a fazer ali? Perguntou-se assustada. Tudo perdia a realidade em relação à sua mãe, à casa, ao último almoço tão pacato, e não só a confissão, como o inexplicável motivo que a conduzira a doutora, pareceram-lhe mentira, uma monstruosa mentira, que ela inventara gratuitamente, só para se divertir. A prova é que ninguém dela se utilizava como de uma coisa que existe. Diziam, o vestido de Tuda, as aulas de Tuda, as amígdalas de Tuda, mas não diziam, a infelicidade de Tuda. Caminhara tão depressa com essa mentira, agora estava perdida. Não podia voltar atrás. Roubar um doce, não queria comê-lo, mas a doutora a obrigaria a mastigá-lo, a engoli-lo, como castigo. Escapulir do escritório e andar de novo sozinha, sem a compreensão inútil e humilhante da doutora. Olhe, Tuda, o que me agradaria dizer-lhe é que você um dia terá o que agora procura tão confusamente. É uma espécie de calma que vem do conhecimento de si própria e dos outros, mas não se pode apressar a vinda desse estado. Há coisas que só se aprende quando ninguém as ensina, e com a vida é assim. Mesmo há mais beleza em descobri-la sozinha, apesar do sofrimento. A doutora sentiu um súbito cansaço. Tinha a impressão de que a ruga número 3 do nariz aos lábios afundara. Aquela menina fazia-lhe mal, e ela queria estar só de novo. Olhe, tenho certeza de que você ainda terá muita felicidade. Os sensíveis são simultaneamente mais infelizes e felizes que outros, mas dê tempo ao tempo. Como era vulgar com facilidade, refletiu sem amargura. Vá vivendo. Sorriu, e de repente Tuda sentiu aquele rosto entrando bem na sua alma. Não era da boca, nem dos olhos que vinha aquele ar divino. Era como uma sombra terrivelmente simpática vacilando sobre a doutora, e no mesmo instante, Tuda soube que não mentira. Não, uma alegria, uma vontade de chorar. Ajoelhar-se diante da doutora, esconder o rosto no seu regaço, gritar: é isso que eu tenho, é isso, só lágrimas. A doutora já não sorria, pensava, olhando-a assim de perfil, Tuda já não entendia mais. De novo, uma estranha. Buscou-a depressa, a outra, a divina. Por que a senhora disse o que me agradaria dizer-lhe? Então não é a verdade? A menina era mais perspicaz do que pensara. Não, não era verdade. A doutora sabia que se pode passar a vida inteira buscando qualquer coisa atrás da neblina. Sabia também da perplexidade que traz o conhecimento de si própria e dos outros. Sabia que a beleza de descobrir a vida é pequena para quem procura principalmente a beleza nas coisas. Sabia muito, mas estava cansada do duelo. O escritório novamente vazio, afundar no divã, fechar as janelas, a repousante escuridão, pois se aquele era o seu refúgio apenas dela, onde até ele, com sua enervante e calma aceitação da felicidade, era um intruso. Olharam-se e Tuda, decepcionada, sentiu que estava em posição superior à da doutora. Era mais forte do que ela. A conselheira não notara que já se havia denunciado com os olhos e emendou, pensativa, a voz arrastada. Eu disse isso? Acho que não. Que deseja afinal essa guria? Quem sou eu para dar conselhos? Por que ela não telefonou? Não, melhor que não telefone. Estou cansada. Que me deixem sobre tudo isto. Novamente, tudo flutuando no escritório. Não havia mais o que dizer. Tuda levantou-se com os olhos úmidos. Espere! A doutora pareceu meditar um instante. Olhe, vamos fazer um acordo? Você continua estudando, sem preocupar-se muito consigo. E quando completar, digamos, 20 anos, sim, 20 anos, você vem cá. Animou-se sinceramente. Simpatizava com a menina. Haveria de ajudá-la, dar-lhe talvez um trabalho que a ocupasse e distraísse, enquanto não passasse o período de desadaptação. Era bem viva, inteligente até. Aceita? Vamos, Tuda. Seja uma boa menina e concorde. Sim, concordava. Tudo era de novo possível. Só que não poderia falar, dizer quanto concordava, quanto se entregava à doutora, porque se falasse, poderia chorar. Não queria chorar. Mas Tuda, a sombra divina no seu rosto, você não precisa chorar. Vamos, prometa que será uma mulherzinha corajosa. Sim, vou ajudá-la, mas agora o divã, isso sim, depressa, mergulhar nele.
Tudo enxugou o rosto com as mãos. Na rua, tudo era mais fácil, sólido e simples. Caminhara depressa, depressa. Não queria a desgraça de sempre perceber, lembrar-se do gesto mole e cansado com que a doutora lhe estendera a mão, e mesmo lisonjeiro suspiro. Não, não, que loucura! Mas aos poucos o pensamento instalou-se. Fora uma indesejada. Corou. Entrou numa sorveteria e comprou um sorvete. Passaram duas mocinhas de uniforme de colégio, conversando e rindo alto. Olharam para tudo com a animosidade de que as pessoas sentem umas pelas outras e que os jovens ainda não disfarçam. Tudo estava sozinha e foi vencida. Pensou, sem ligar o pensamento ao olhar das meninas. Que tem a ver com elas? Quem esteve junto à doutora, falando de coisas misteriosas e profundas? E se elas soubessem da aventura, nem entenderiam. De repente, pareceu-lhe que depois de ter vivido aquela tarde, não poderia continuar a mesma, estudando, indo ao cinema, passeando com as amiguinhas simplesmente. Distanciara-se de todos, mesmo da antiga Tuda. Alguma coisa se desenrolara nela, a sua própria personalidade que se afirmara com a certeza de que no mundo havia correspondência para ela. Surpreendera-se. Podia-se então falar nu naquilo como de algo palpável, na sua insatisfação que ela escondera com vergonha e medo. Agora, alguém tocara levemente nas névoas misteriosas de que vivia há algum tempo, e de repente elas se solidificavam, formavam um bloco, existiam. Faltara-lhe até o momento que a reconhecesse, para ela própria reconhecer-se. Transformava-se tudo. Como? Não sabia. Continuou a andar, os olhos muito abertos, cada vez mais lúcida, pensava. Antes era daquelas que existem, que se movem, casam, têm filhos simplesmente, e de agora em diante, um dos elementos constantes de sua vida seria Tuda, consciente, vigilante, sempre presente. Seu destino modificara-se, parecia-lhe. Mas como? Oh, não conseguia pensar com clareza e não puderem as palavras conhecidas exprimir o que sente. Um pouco orgulhosa, deslumbrada, meio decepcionada, repetia-se. Vou ter outra vida, diferente da de Amélia, mamãe, papai. Procurava ter uma visão de seu novo futuro e apenas conseguia ver-se andando sozinha sobre largas planícies desconhecidas, os passos resolutos, os olhos dolorosos, caminhando, caminhando. Para onde? Já não se apressava para casa. Possuía um segredo do qual as pessoas nunca poderiam partilhar, e ela própria, pensou, só participaria da vida comum com algumas partículas de si mesma, algumas apenas, mas não com a nova Tuda. A Tuda de hoje estaria sempre à margem? Revelações sucediam-se rápidas, acendendo repentinas e iluminando-a como pequenos raios, isolada. Sentiu-se subitamente deprimida, sem apoio. Tornara-se de um momento para o outro sozinha. Vacilou, desorientada. Onde está mamãe? Não, mamãe não. Ah, voltar para o escritório, procurar o ar divino da doutora, pedir-lhe que ela não a abandonasse, porque tinha medo, medo. Mas a doutora vivia uma vida própria e... outra revelação. Ninguém saía inteiramente para fora de si para ajudar. Só volte aos 20 anos. Não empresto vestido, não empresto coisa alguma. Você vive pedindo, e nem era possível ser compreendida. A puberdade traz distúrbios. Essa menina não está passando bem, João. Aposto como as amígdalas... Oh, perdão, senhorita. Machuquei-a? Quase perdeu o equilíbrio com o choque. Ficou um instante atordoada. Não enxerga? O homem tinha dentes brancos, pontudos. Não há de quê. Não foi nada. O rapaz se afastou, com um ligeiro sorriso no rosto redondo. Abrindo os olhos, Tuda percebeu a rua cheia de sol. A brisa forte arrepiou-a. Que sorriso engraçado do homem. Lambeu o finzinho do sorvete e, como ninguém reparava, comeu a casquinha. Os homens de mãos sujas é que fazem as casquinhas, Tuda. Franziu as sobrancelhas. Diabo. Não diga diabo, Tuda. Dire o que quisesse. Comeria todas as casquinhas do mundo. Faria o que bem entendesse. Lembrou-se subitamente. A doutora. Não, não. Nem aos 20 anos. Aos 20 anos seria uma mulher caminhando sobre a planície desconhecida. Uma mulher. O poder oculto desta palavra. Porque, afinal, pensou, ela existia. Acompanhou o pensamento, a sensação de que tinha um corpo seu, o corpo que um homem olhara, uma alma que a doutora tocara. Apertou os lábios com firmeza, cheia de súbita violência. Eu lá preciso de doutora, lá preciso de ninguém. Continuou a andar, apressada, palpitante, feroz de alegria. Setembro, 1941. Capítulo 3. Obsessão. Agora que já vivi o meu caso,
posso rememorá-lo com mais serenidade. Não tentarei fazer-me perdoar, tentarei não acusar. Aconteceu simplesmente. Não me recordo com nitidez de seu início. Transformei-me independente de minha consciência e quando abri os olhos, o veneno circulava irremediavelmente no meu sangue, já antigo no seu poder. É necessário contar um pouco sobre mim antes do meu contato com Daniel. Apenas assim conhecia o terreno em que suas sementes foram jogadas, embora não acreditasse que se pudesse compreender inteiramente por que as sementes resultaram em tão tristes frutos. Sempre fui sossegada e nunca dei provas de possuir os elementos que Daniel desenvolveu em mim. Nasci de criaturas simples, instruídas naquela sabedoria que se adquire pela experiência e se adivinha pelo senso comum. Vivemos de minha infância até meus 14 anos numa casa de arrabalde, onde eu estudava, brincava e movia-me despreocupadamente sob os olhares benevolentes de meus pais. Até que um dia, em mim, descobriram uma mocinha. Abaixaram meu vestido, fizeram-me usar novas peças de roupa e consideraram-me quase pronta. Aceitei a descoberta e suas consequências sem grande alvoroço, do mesmo modo distraído como estudava, passeava, lia e vivia. Mudamo-nos para uma casa mais próxima da cidade, num bairro cujo nome, juntamente com outros detalhes posteriores, silenciarei. Lá eu teria oportunidade de conhecer rapazes e moças, dizia mamãe. Realmente fiz depressa algumas amizades, com minha alegria amena e fácil. Considerava-me bonitinha, e meu corpo forte, minha pele clara, causavam simpatia. Quanto aos meus sonhos, nessa idade tão cheia deles, urgia uma jovem qualquer. Casar, ter filhos e, finalmente, ser feliz. Desejo que não precisava bem e confusamente enquadrava nos fins dos 1000 romances que lera, sem me contagiar com seu romanticismo. Eu apenas esperava que tudo corresse bem, embora nunca me tomasse de contentamento se assim sucedia. Aos 19 anos encontrei Jaime. Casamo-nos e alugamos um apartamento bonito, bem mobiliado. Vivemos 6 anos juntos, sem filhos, e eu era feliz. Se alguém me perguntava, eu afirmava, acrescentando não sem um pouco de perplexidade. E por que não? Jaime foi sempre bom para mim, e seu temperamento, pouco ardente. Eu o considerava, de certo modo, um prolongamento de meus pais, de minha casa anterior, onde habituara-me aos privilégios de filha única. Vivia facilmente. Nunca dedicava um pensamento mais forte a qualquer assunto, e como a poupar-me ainda mais, não acreditava inteiramente nos livros que lia. Eram feitos apenas para distrair, pensava eu. Às vezes, melancolia sem causa escurecia-me o rosto. Numa saudade morna e incompreensível de épocas nunca vividas me habitava. Nada romântica, afastava-as logo como a um sentimento inútil que não se liga às coisas realmente importantes. Quais? Não as definia bem e englobava-as na expressão ambígua coisas da vida. Jaime, eu, casa, mamãe. Por outro lado, as pessoas que me cercavam ouviam-se tranquilas, a testa lisa sem preocupações, no círculo onde o hábito há muito alargara caminhos certos, onde os fatos explicavam-se razoavelmente por causas visíveis e os mais extraordinários se ligavam, não por miticismo, mas por comodismo a Deus. Os únicos acontecimentos capazes de perturbar suas almas eram o nascimento, o casamento, a morte e os estados a eles contínuos. Ou engano-me, e na minha feliz cegueira não sabia enxergar mais profundamente. Não sei, mas agora parece-me impossível que na zona escura de cada homem, mesmo dos mais pacíficos, não se aninhe a ameaça de outros homens, mais terríveis e dolorosos. Se aquela vaga insatisfação vinha me inquietar, eu, sem saber explicá-la e habituada a conferir um nome claro a todas as coisas, não a admitia ou atribuía a indisposições físicas. Além disso, a reunião de domingo em casa de meus pais, junto às primas e vizinhos, qualquer bom e animado jogo reconquistava-me rapidamente e repunha-me na estrada larga, de novo, a caminhar entre a multidão dos de olhos fechados. Noto agora que certa apatia, mais do que paz, acinzentava meus atos e desejos. Lembro-me que Jaime me dissera uma vez, um pouco emocionado, se nós tivéssemos um filho. Respondi desatenta, para quê? Denso véu isolava-me do mundo, e sem eu saber, um abismo distanciava-me de mim mesma. E assim continuei, até que contraí febre tifoide e quase morri. Minhas 2 casas se mobilizaram e no trabalho de noites e dias salvaram-me. A convalescença veio me encontrar magra e pálida, sem gosto para nada do mundo. Mal me alimentava, irritava-me com simples palavras. Passava o dia recostada sob o travesseiro, sem pensar,
sem me mover, presa por anormal e doce languidez. Não afirmo com segurança que esse estado tenha favorecido uma influência mais fácil de Daniel. Imagino que antes forçava a minha fraqueza para conservar as pessoas ao redor de mim, como na fase da doença. Quando Jaime chegava do trabalho, meu ar de fragilidade acentuava-se propositalmente. Não planejara assustá-lo, mas conseguiu. E um dia, em que eu já até esquecera a minha atitude de convalescente, comunicaram-me que eu passaria 2 meses em Belo Horizonte, onde o bom clima e o novo ambiente me fortificariam. Não houve apelação. Jaime para lá me conduziu num trem noturno, arranjou-me uma boa pensão e partiu, deixando-me sozinha, sem o que fazer, subitamente lançada numa liberdade que eu não pedira e da qual não sabia me utilizar. Talvez tenha sido o começo. Fora de minha órbita, longe das coisas como que nascidas comigo. Senti-me sem apoio porque, afinal, nem as noções recebidas haviam criado raízes em mim. Tão superficialmente eu vivia. O que até então me sustentara não eram convicções, mas as pessoas que as possuíam. Pela primeira vez davam-me uma oportunidade de ver com meus próprios olhos. Pela primeira vez isolavam-me comigo mesma. Pelas cartas que naquela época escrevi e lidas muito depois, observo que um sentimento de mal-estar se apoderara de mim. Em todas elas referia a minha volta, desejando-a com certa ansiedade. Isso, porém, até Daniel. Não posso, mesmo agora, lembrar-me do rosto de Daniel. Falo daquela sua fisionomia de minhas primeiras impressões, bem diversa do conjunto a que depois me habituei. Só então, infelizmente um pouco tarde, consegui pela convivência compreender e absorver seus traços. Mas eram outros. Do primeiro Daniel nada guardei, senão a marca. Sei que ele sorria, apenas isso. De quando em quando surge-me qualquer traço seu, isolado daqueles anteriores. Seus dedos curvos e compridos, aquelas sobrancelhas afastadas, densas, mas nada. É que ele me dominava de tal forma que, se assim posso dizer, quase me impedia de vê-lo. Acredito mesmo que minha angústia posterior mais acentuou com essa impossibilidade de recompor sua imagem. Eu assim apenas possuía suas palavras, a lembrança de sua alma, tudo que não era humano em Daniel. E nas noites de insônia, sem poder reconstruí-lo mentalmente, já exausta pelas tentativas inúteis, eu o enxergava qual uma sombra, enorme, de contornos móveis, esmagador e ao mesmo tempo distante, como uma ameaça. Como um pintor que, para prender a ventania na sua tela, inclina a copa das árvores, faz esvoaçar cabeleiras e saias, eu só conseguia relembrá-lo transportando-me a mim mesma, a daquele tempo. Martirizava-me com acusações, desprezava-me e, magoada, partida, fixava-o em mim vivamente. Mas é necessário começar pelo princípio, pôr um pouco de ordem nesta minha narrativa. Daniel morava na pensão onde eu me alojara. Nunca se dirigira a mim, nem eu o notara particularmente. Até que um dia ouvi-o falar, caindo subitamente em conversa alheia, embora não abandonando aquele seu ar de distância, como se tivesse emergido de um sono espesso. Sobre o trabalho, que não deveria constituir senão o meio de matar a fome imediata, e distraindo-se a escandalizar os circunstantes, acrescentou que a qualquer momento abandonaria o seu, o que já fizera várias vezes para viver como um bom vagabundo. Um estudante de óculos, após o primeiro instante de silêncio e de reserva que se formou, retrucou-lhe friamente que, antes de tudo, trabalhar era um dever para com a sociedade. Daniel teve um gesto qualquer, como se não lhe interessasse convencer, e concedeu-lhe uma frase. Já alguém disse que não há fundamento para o dever. Saiu da sala, deixando o estudante indignado, e a mim, surpresa e divertida. Nunca ouvira alguém surgisse contra o trabalho, uma obrigação tão séria. O máximo de revolta de Jaime ou de papai concretizava-se apenas em formas de lamento, sem importância. De um modo geral, eu nunca me lembrara de que se pudesse não aceitar, escolher, revoltar-se. Sobretudo perceber, através das palavras de Daniel, um descaso pelo estabelecido, pelas coisas da vida, e jamais me ocorrera, senão como leve fantasia, desejar que o mundo fosse diferente do que era. Recordei-me de Jaime, sempre elogiado pelo desempenho de suas funções, como lhe contava, e senti-me, sem saber porquê, mais segura. Depois, quando revi Daniel, formalizei-me numa atitude fria e inútil, uma vez que ele mal me percebia, colocando-me assim ao lado da pensão inteira, a salvo. No entanto, examinando todos por ocasião do jantar, senti vagamente certa vergonha em fazer parte daquele grupo amorfo de homens e mulheres que, numa combinação tácita, se apoiavam e se esquentavam, unidas quando o que lhes viesse perturbar o conforto. Compreendi que Daniel os desprezava. Irritei-me porque também eu era atingida. Não estava habituada a me demorar muito tempo sobre qualquer pensamento, e um ligeiro mal-estar, como uma impaciência, apoderou-se de mim.
Desde então, sem refletir, evitava o Daniel. Vendo, imperceptivelmente punha-me em guarda, os olhos abertos, vigilantes. Parece-me que eu temia que ele pronunciasse alguma frase daquelas suas, cortantes, porque receava aceitá-las. Forcei minha antipatia, defendendo-me não sei de quê, defendendo papai, mamãe, Jaime e todos os meus, mas foi em vão. Daniel era o perigo, e para ele eu caminhava. De outra vez, vagava eu pela pensão vazia, às 2 horas de uma tarde chuvosa, até que, ouvindo vozes na sala de espera, para lá me dirigi. Ele conversava com um homem magro, vestido de preto. Os dois fumavam, falando sem pressa, envoltos nos seus pensamentos a tal ponto que nem me viram entrar. Ia retirar-me, mas uma curiosidade súbita me prendeu e conduziu-me a uma poltrona, afastada das que eles ocupavam. Afinal, refleti desculpando-me, a sala pertencia aos hóspedes. Procurei não fazer qualquer ruído. Nos primeiros momentos, para meu espanto, nada compreendi do que falavam. Gradualmente distingui algumas palavras conhecidas, entre outras que eu jamais ouvira pronunciadas, termos de livros, a universalidade de... o sentido abstrato que... É preciso saber que eu nunca assistira a palestras onde o assunto não versasse sobre coisas e histórias. Eu mesma, com pouca imaginação e pouca inteligência, não pensava senão de acordo com minha estreita realidade. Suas palavras deslizavam sobre mim, sem me penetrar. No entanto, adivinhei, singularmente incomodada, elas escondiam uma harmonia própria que eu não conseguia captar. Tentava não me distrair para não perder da conversa mágica. As realizações matam o desejo, disse Daniel. As realizações matam o desejo. As realizações matam o desejo, repeti-me eu, um pouco deslumbrada. Perdia-me deles e quando voltava a prestar atenção, já outra frase misteriosa e brilhante nascera, perturbando-me. Agora Daniel falava de si mesmo. O que me interessava sobretudo é sentir, acumular desejos, encher-me de mim mesmo. A realização abre-me, deixa-me vazio e saciado. Não há saciedade, disse o outro, entre as baforadas de seu cigarro. Há de novo a insatisfação, criando outro desejo que um homem normal procuraria realizar. Você justifica a sua inutilidade com uma teoria qualquer. O que importa é sentir e não fazer. Desculpa, você fracassou e só consegue se afirmar por meio da imaginação. Eu os escutava estarrecida. Surpreendia-me não só a conversa, como o plano em que ela se apoiava, qualquer coisa longe da verdade de todos os dias, mas misteriosamente melódica, tocando, adivinhava, em outras verdades desconhecidas para mim. E surpreendia-me também vê-los se atacarem com palavras pouco amáveis, que ofenderiam qualquer outra pessoa, mas que eram por eles recebidas sem atenção, como se não soubesse o que significava honra, por exemplo. E, sobretudo, pela primeira vez eu, até então profundamente adormecida, vislumbrava as ideias. A inquietação que as primeiras conversas com Daniel me produziram nascia como de uma certeza de perigo. Um dia cheguei a explicar-lhe que ao pensamento desse perigo se ligavam expressões lidas em livros com a pouca atenção que eu geralmente concedia a tudo que agora me luziam na memória, fruto do mal. Quando Daniel disse-me que eu falava da Bíblia, tomei-me de terror de Deus, mesclado, no entanto, a uma curiosidade forte e vergonhosa, como a de um vício. Por isso tudo, a minha história é difícil de ser elucidada, separada em seus elementos. Até onde foi o meu sentimento por Daniel? Uso esse termo geral por não saber exatamente qual era o seu conteúdo. E onde começava o me despertar para o mundo? Tudo se entrelaçou, confundiu-se dentro de mim e eu não saberia precisar se meu desassossego era o desejo de Daniel ou a ânsia de procurar o novo mundo descoberto, porque despertei simultaneamente mulher e humana. Talvez Daniel tenha agido apenas como instrumento. Talvez meu destino fosse mesmo que seguir, o destino dos soltos na terra, dos que não medem suas ações pelo bem e pelo mal. Talvez eu, mesmo sem ele, me descobrisse um dia. Talvez eu, mesmo sem ele, fugisse de Jaime e de sua terra. Que sei eu? Escutei-os cerca de 2 horas. Meus olhos fixos doíam e minhas pernas, na imobilidade, ficaram dormentes. Quando Daniel olhou-me, disse-me mais tarde que a gargalhada que deu e que tanto me feriu, a ponto de me fazer chorar, fora causada pela exaltação em que se achava há dias e, sobretudo, pelo meu lamentável aspecto. Minha boca estava estupidamente aberta, meus olhos tolos, atestando minha ingenuidade de animal. Era assim que Daniel falava comigo, arranhando-me com frases que lhe saíam fáceis e incolores, mas que em mim se cravavam, rápidas e agudas, para sempre. E assim conheci Daniel. Não me recordo dos detalhes que nos aproximaram, se apenas fui eu que o procurei.
e sei que Daniel se apoderou progressivamente de mim. Ele me considerava com indiferença, e eu imaginava, jamais teria se inclinado à minha pessoa se não me achasse curiosa e divertida. Minha atitude de humildade diante dele era o meu agradecimento ao seu favor. Como eu o admirava. Quanto mais sofria o seu desprezo, tanto mais eu o considerava superior, tanto mais eu o separava dos outros. Hoje compreendo. Hoje tudo lhe perdoo. Tudo perdoo aos que não sabem se prender, aos que fazem perguntas, aos que procuram motivos para viver, como se a vida por si mesma não se justificasse. Conheci mais tarde o verdadeiro Daniel, o doente, o que só existia, embora em perpétuo clarão, dentro de si próprio. Quando se voltava para o mundo, já tateante, apagado, percebia-se sem apoio, e amargo, perplexo, descobria que apenas sabia pensar. Dos que possuem a terra num segundo, os olhos fechados. Aquele seu poder de esgotar as coisas antes de tê-las, aquela sua previsão clara do depois. Antes de iniciar o primeiro passo para a ação, já degustava a saturação e a tristeza que seguem as vitórias. E como a se compensar dessa impossibilidade de realizar, ele, cuja alma tanto ansiava por se expandir, inventara outro caminho onde sua inatividade coubesse, onde pudesse estender-se e justificar-se. Realizar-se, repetia, eis o mais alto e nobre objetivo humano. Realizar-se seria abandonar a posse e a realização de coisas para possuir-se a si mesmo, desenvolver seus próprios elementos, crescer dentro de seus contornos, fazer sua música e ele mesmo ouvi-la. Como se necessitasse de tal programa. Tudo nele atingia naturalmente o máximo, não na objetivação, mas no estado de capacidade, de exaltação de forças, de que ninguém se beneficiava e que era por todos, além dele, ignorado. E esse estado era o seu auge. Assemelhava-se ao que precederia uma realização, e ele ardia por alcançá-lo, sentindo-se, quanto mais sofria, mais vivo, mais castigado, quase satisfeito. Era a dor da criação, sem a criação embora. Porque quando tudo se diluía, apenas na sua memória restava algum vestígio. Nunca se concedia longo repouso, apesar da esterilidade dessa luta e por mais extenuante que fosse. Em breve, de novo, girava em torno de si mesmo, farejando seus desejos nascentes, adensando-os até elevá-los a um ponto de crise. Quando o conseguia, vibrava no ódio, na beleza ou no amor, e sentia-se quase pago. Tudo servia-lhe de partida. Um pássaro que voava lhe lembrava terras desconhecidas, fazia respirar seu velho sonho de fuga, de pensamento a pensamento, inconscientemente dirigido para o mesmo fim. Chegava à noção de sua covardia, revelada não só nesse constante desejo de fugir, de não se unir às coisas para não lutar por elas, como na sua incapacidade de realizá-lo, já que o concebia, despedaçando sem piedade o humilhante bom senso que lhe prendia ao voo. Esse dueto consigo mesmo era o reflexo de sua essência, descobria e por isso continuaria por toda a sua vida. Daí fácil tornava-se esboçar o futuro, longo, arquejante, trôpego, até o fim implacável, a morte. Só isso ia atingir aquilo a que a sua tendência o guiava, o sofrimento. Parece louco. No entanto, também Daniel tinha sua lógica. Sofrer, para ele, o contemplativo, constituía o único meio de viver intensamente, e afinal, só por isso ardia Daniel, por viver. Apenas seus caminhos eram estranhos. De tal modo entregava-se ao sentimento criado, e de tal modo este se tornava forte que ele chegava a esquecer a sua origem provocada e alimentada, esquecia que ele próprio o forjara, nele se embebia e dele vivia como de uma realidade. Por vezes a crise, sem nenhuma evasão, tomava aspecto tão dolorosamente denso que ele, nela afundando, esgotando-a, ansiava enfim por se libertar. Criava então, para salvar-se, um desejo oposto que a destruísse, porque nesses momentos receava a loucura, sentia-se doente, longe de todos os humanos, longe daquele homem ideal que seria um sereno ser animalizado, de uma inteligência fácil e confortável, desse homem que ele nunca atingiria, a quem não podia deixar de desprezar, com aquela altivez alcançada pelos que sofrem, desse homem a quem invejava, no entanto. Quando seu padecimento se avolumava demais, lançava os olhos em socorro para esse tipo que, por contraste com sua própria miséria, parecia-lhe belo e perfeito, cheio de uma simplicidade que para ele, Daniel, seria heróica. Cansado da tortura, procurava-o, imitava-o, numa súbita sede de paz. Era sempre esta força oposta que apresentava a si mesmo quando atingia o extremo doloroso de sua crise. Permitia-se um pouco de equilíbrio como uma trégua, mas que o tédio logo invadia, até que na vontade mórbida de novamente sofrer, adensava esse tédio,
transformava-o em angústia. Vivia neste ciclo. Talvez tivesse permitido minha aproximação num desses momentos em que precisava da força oposta. Eu, parece-me que já o disse, possuía boa aparência de saúde, com meus gestos medidos e meu corpo reto. E agora sei, tanto procurou me esmagar e humilhar-me, porque me invejava. Desejou acordar-me, porque desejava que também eu sofresse, como um leproso que secretamente ambiciona transmitir sua lepra aos sãos. No entanto, ingênua, nele me ofuscava exatamente sua tortura. Mesmo seu egoísmo, mesmo sua maldade assemelhavam-no a um Deus destronado, a um gênio, e além disso, eu já o amava. Hoje, tenho pena de Daniel. Depois de ter me sentido desamparada, sem saber o que fazer de mim, não desejando continuar o mesmo passado de calma e de morte, e não conseguindo o hábito do conforto, dominar um futuro diferente, agora percebo quanto Daniel era livre e quanto era infeliz. Pelo seu passado obscuro, cheio de sonhos frustrados, não conseguira situar-se no mundo conformado, meu a meio feliz da média. Quanto ao futuro, temia-o demasiado porque conhecia bem seus próprios limites, e porque, apesar de conhecê-los, não se reguizinara a abandonar aquela ambição enorme, indefinida, que depois de inumana, dirigia-se para além das coisas da terra. Falhando na realização do que se lhe apresentava aos olhos, voltara-se para o que ninguém adivinhava-o poderia realizar. Estranho que pareça, sofria pelo desconhecido, por aquilo que, por uma conspiração da natureza, jamais tocaria um instante sequer com os sentidos, ao menos para saber de sua matéria, de sua cor, de seu sexo, de sua qualificação no mundo das percepções e das sensações. Disse-me uma vez, na minha volta à sua companhia. E o maior mal que Daniel me fez foi despertar em mim mesma esse desejo que em todos nós existe latente. Em alguns acorda e envenena apenas, como no meu caso e no de Daniel. A outros conduz a laboratórios, viagens, experiências absurdas, a aventura, a loucura. Sei agora qualquer coisa sobre os que procuro sentir para se saberem vivos. Caminhei também nessa viagem perigosa, tão pobre para nossa terrível ansiedade, e quase sempre decepcionante. Aprendi a fazer minha alma vibrar, e sei que, enquanto isso, no mais profundo do próprio ser, pode-se permanecer vigilante e frio, apenas observando o espetáculo que a si mesmo se proporcionou, e quantas vezes quase com tédio. Agora eu o compreenderia, mas então apenas vi o Daniel sem fraquezas, soberano e distante, que me hipnotizava. Pouco sei sobre o amor, apenas lembro-me que o temia e o procurava. Fez-me contar minha vida, ao que obedeci, medrosa, rebuscando as palavras para não lhe parecer muito estúpida, porque ele não hesitava em falar sobre a minha falta de inteligência, com as expressões mais cruéis. Contava-lhe, obediente, pequenos fatos passados. Ele ouvia, o cigarro nos lábios, os olhos distraídos, e terminava por dizer, com aquele ar só seu, mistura de desejo contido de rir, de cansaço, de desdém benevolente. Muito bem, bastante feliz. Eu me ruborizava, não sei porquê, cheia de raiva, ferida, mas nada lhe retrucava. Um dia falei sobre Jaime, e ele disse, interessante, muito normal. Oh, as palavras são comuns, mas o modo pelo qual eram pronunciadas revolucionavam-me, envergonhavam-me no que eu tinha de mais oculto. Cristina, você sabe que vive? Cristina, é bom ser inconsciente? Cristina, você nada quer, não é mesmo? Eu chorava depois, mas voltava a procurá-lo, porque começava a concordar com ele e secretamente esperava que se dignasse iniciar-me no seu mundo. E como sabia humilhar-me, chegou a estender suas garras a Jaime, a todos os meus amigos, amassando-os como algo desprezível. Não sei o que, desde o início, impediu minha revolta. Não sei. Apenas recordo-me de que para o seu egoísmo era um prazer dominar e que eu fui fácil. Um dia, vi-o animar-se subitamente, como se a inspiração lhe parecesse a um tempo feliz e cômica. Cristina, você quer que eu a acorde? E antes que eu pudesse rir, já me observava balançar com a cabeça, concordando. Começaram então os passeios estranhos e reveladores, aqueles dias que me marcaram para sempre. Ele mal considerei olhar-me, fazia perceber, se não tivesse resolvido me transformar. Louco quanto pareça, ele repetia várias vezes. Queria transformar-me, soprar no meu corpo um pouco de veneno, do bom e terrível veneno. Iniciou-se minha educação. Ele falava, eu ouvia. Soube de vidas negras e belas, soube do sofrimento e do êxtase dos privilegiados pela loucura. Medite sobre eles, você, com seu feliz meio-termo.
E eu pensava, horrorizava-me com o mundo novo que a voz persuasiva de Daniel fazia me vislumbrar. A mim, que sempre fora uma quieta ovelha, horrorizava-me, porém, já me atraía com a força aspirante de uma queda. Prepara-se para sentir comigo. Ouça esse trecho com a cabeça jogada para trás, os olhos entrefechados, os lábios abertos. Eu fingia rir, fingia obedecer por brincadeira, como a desculpar-me perante os amigos de outrora, perante os meus próprios olhos, por admitir tamanho julgo. Nada, porém, era mais sério para mim. Ele, impassível, retocando-me como para um ritual, insistia grave, mais langor no olhar, as narinas mais leves, prontas para absorver profundamente. Eu obedecia, e sobretudo obedecia procurando não descontentá-lo em coisa alguma, entregando-me às suas mãos e pedindo perdão por não lhe dar mais, e porque nada me pedia, nada do que eu não mais hesitaria em lhe oferecer. Ainda mais caía na certeza de minha inferioridade e de nossa distância. Mais abandono, desde que minha voz seja seu pensamento. Eu ouvia. Para os que jazem encarcerados, não apenas nas prisões, interrompia Daniel, as lágrimas formam parte da experiência cotidiana. Dia sem lágrimas é dia em que o coração está endurecido, não um dia em que o coração é feliz, visto que o segredo da vida é sofrer. Esta verdade está contida em todas as coisas. E aos poucos, realmente, eu entendia. Aquela voz lenta terminou por arder na minha alma, revolvendo-a profundamente. Caminhara longos anos pelas grutas e de repente descobri a radiosa saída para o mar. Sim, gritei-lhe uma vez, mal respirando. Eu sentia. Ele apenas sorriu, ainda não contente. No entanto, era a verdade. Eu, tão simples e primitiva, que jamais desejara qualquer coisa com intensidade, eu, inconsciente e alegre, porque possuía um corpo alegre, de repente despertava. Que vida escura tivera até então. Agora eu renascia, vivamente, na dor, nessa dor que dormia quieta e cega no fundo de mim mesma. Tornei-me nervosa, agitada, mas inteligente, os olhos sempre inquietos, quase não dormia. Jaime veio me visitar, passar 2 dias comigo. Ao receber seu telegrama, empalideci. Andei como tonta, pensando no meio de não deixar Daniel vê-lo. Eu tinha vergonha de Jaime. Sob o pretexto de que desejava experimentar um hotel, reservei no deles um quarto. Jaime não desconfiou do motivo real, como era de esperar. E isso mais me aproximou de Daniel. Ansiava longínquamente que meu marido reagisse por mim, me retirasse daquelas mãos loucas. Receava não sei o quê. Foram 2 dias horríveis. Odiava-me porque me envergonhava de Jaime, e, no entanto, fazia o possível para com ele esconder-me nos lugares onde Daniel não nos visse. Quando ele partiu, finalmente, entre aliviada e desamparada, concedia-me 1 hora de descanso, antes de voltar para Daniel. Tratava de adiar o perigo, mas nunca me ocorrera fugir. Confiava em que antes de minha partida, Daniel me quisesse. No entanto, a notícia de que mamãe estava doente veio me chamar para o Rio antes desse dia. Eu devia partir. Falei com Daniel. Mais uma tarde, talvez nunca mais nos vejamos. Arrisquei medrosa. Ele riu baixinho. Certamente você voltará. Tive a nítida impressão de que ele tentava sugerir-me a volta, como uma ordem. Disseram-me um dia. As almas fracas como você são facilmente levados a qualquer loucura, com um olhar apenas por almas fortes como a minha. No entanto, cega que estava, alegrei-me com esse pensamento. E esquecendo que ele próprio já afirmara sua indiferença por mim, agarrei-me a essa possibilidade. Se me sugere que eu o procure um dia, não é porque me quer? Voltar? Por quê? Sua educação ainda não está completa. Caí em mim mesma, num desânimo pesado que me deixou laça e vazia por uns momentos. Sim, era forçoso reconhecer. Ele jamais se perturbara sequer com minha presença. Mas, de novo, aquela sua frieza como que me excitava engrandecia os meus olhos. Numa daquelas exaltações súbitas que haviam se tornado frequentes em mim, desejei ajoelhar-me perto dele, rebaixar-me, adorá-lo. Nunca mais, pensei assustada. Temi não suportar a dor de perdê-lo. Daniel, disse-lhe baixo. Ele ergueu os olhos e, diante de meu rosto angustiado, entrefechou-os, analisando-me, compreendendo-me. Houve um longo minuto de silêncio. Eu esperava e tremia. Sabia que esse instante era o primeiro realmente vivo entre nós,
o primeiro que nos ligava diretamente. Aquele momento me separava de súbito de todo o meu passado e, numa singular previsão, adivinhei que ele se destacaria como um ponto vermelho sobre todo o decorrer de minha vida. Eu esperava, e na expectativa, todos os sentidos aguçados, eu desejaria imobilizar todo o universo, temendo que uma folha se movesse, que alguém nos interrompesse, que minha respiração, num gesto qualquer, quebrasse o feitiço do momento, desfanecesse-o e fizesse-nos cair novamente na distância e no vácuo das palavras. O sangue latejava-me surdamente nos pulsos, no peito, na testa, as mãos geladas e úmidas, quase insensíveis. Minha ansiedade deixava-me numa tensão extrema, como pronta para me atirar num sorvedouro, como pronta para enlouquecer. A um pequeno movimento de Daniel, explodi quase num grito, como se ele me tivesse sacudido com violência. E se eu voltar? Recebeu a frase com desagrado, como sempre que a minha intensidade de animal o chocava. Fixou os olhos em mim e progressivamente seus traços se transformaram. Enrubesci. A constante preocupação de atingir seus pensamentos não me concedera o poder de penetrar nos mais importantes, mas adestrar a minha intuição quanto aos menores. Eu sabia que para Daniel se apiedar de mim, eu deveria estar ridícula. Nem a fome, nem a miséria de alguém comoviam-no mais do que a falta de estética. Os cabelos soltos, úmidos de suor, caíam-me sobre o rosto afogueado e a dor, a que minha fisionomia, durante longos anos calma, ainda não se habituara. Deveria torcer minhas feições, emprestar-lhes alguma nota grotesca. No momento mais grave de minha vida, eu estava ridícula, dizia-me o olhar penalizado de Daniel. Ficou em silêncio, e como após uma longa explicação, acrescentou a voz lenta e serena. E além disso, você me conhece mais do que seria preciso para viver comigo. Já falei muito. Pausa. Acendeu o cigarro sem pressa. Olhou-me bem no fundo dos olhos e, no meio sorriso, concluiu. Eu a odiaria no dia em que nada mais tivesse a lhe dizer. Fora já bastante pisada para não me sentir ferida. Era a primeira vez, porém, que ele me recusava claramente. A mim, meu corpo, tudo que eu possuía e que lhe oferecia de olhos fechados. Aterrorizada com minhas próprias palavras que me arrastavam independentes de mim, prossegui com humildade, tentando agradá-lo. Responderá ao menos às minhas cartas? Ele teve um imperceptível movimento de impaciência, mas respondeu-me, a voz controlada, ameneada. Não, o que não impede que você me escreva. Antes de me retirar, beijou-me nos lábios, sem que minha inquietação se apaziguasse, porque fazia-o por mim, e o meu desejo era que ele sentisse prazer, que se humanizasse, se humilhasse. Mamãe curou-se depressa, ia voltar para Jaime, definitivamente. Retomei a vida anterior. No entanto, movia-me como uma cega, numa espécie de sonolência que apenas se sacudia de mim enquanto eu escrevia a Daniel. Nunca recebi palavra sua. Nada guardava mais, e continuava a escrever. Às vezes meu estado se agravava e cada instante tornava-se doloroso como uma pequena flecha que se cravasse no meu corpo. Pensava em fugir, em correr para Daniel. Caía numa febre de movimentos que em vão procurava disciplinar em trabalhos caseiros para não despertar a atenção de Jaime e da criada. Seguia-se um estado de lassidão, em que sofria menos, mas mesmo nesse período, não sossegava inteiramente. Perscrutava-me atenta. Aquilo voltaria? Referia-me à tortura com palavras vagas, como se deste modo a afastasse. Em momentos de maior lucidez, lembrava-me de que ele me dissera um dia. É preciso saber sentir, mas também saber como deixar de sentir, porque se a experiência sublime pode tornar-se igualmente perigosa, aprenda a encantar e a desencantar. Observe, estou lhe ensinando qualquer coisa de precioso, a mágica oposta ao Abra-te Sésamo. Para que um sentimento perca o perfume e deixe de intoxicar-nos, nada há de melhor que expô-lo ao sol. Tentar a pensar no que acontecera com nitidez e objetividade, para reduzir meus sentimentos a um esquema, sem perfume, sem entrelinhas. Vagamente parecia-me uma traição, a Daniel, a mim mesma. Tentar embora, simplificando minha história em 2 ou 3 palavras, expondo-a ao sol. Parecia-me realmente irrisória, mas não me contagiava a frieza de meus pensamentos e antes imaginava tratar do caso de uma mulher desconhecida com um homem desconhecido. Oh,
Eles nada tinham a ver com a opressão que me esmagava, com aquela saudade dolorosa que me esgazeava os olhos e atordoava a mente. E mesmo, descobrira, eu temia libertar-me. Aquilo crescera demais dentro de mim, deixava-me plena. Ficaria desamparada se me curasse. Afinal, o que eu era agora? Sentia-se não um reflexo? Se abolisse Daniel, seria um espelho em branco. Tornara-me vibrátil, estranhamente sensível. Não suportava mais aquelas amenas tardes em família que outrora tanto haviam me distraído. Está calor, hein, Cristina? Dizia Jaime. Há 2 semanas que estou tentando esse ponto e nada consigo, dizia a mamãe. Jaime atalhava, espreguiçando-se. Imagine, fazer crochê com um tempo desses. O diabo não é fazer crochê, é ficar quebrando a cabeça para arranjar o tal ponto, retrucava papai. Pausa. Mercedes ainda terminará por ficar noiva daquele rapaz, informava a mamãe. Mesmo feia como é, respondia papai distraído, virando a folha do jornal. Pausa. O chefão resolveu agora usar o sistema de envio da... Eu disfarçava a angústia e inventava um pretexto para me retirar por uns momentos. No quarto, mordia o lenço, sufocando os gritos de desespero que ameaçavam minha garganta. Caía na cama, o rosto afundado no travesseiro, esperando que alguma coisa acontecesse e me salvasse. Começava a odiá-los, a todos, e desejava abandoná-los, fugir daquele sentimento que se desenvolvia a cada minuto, mesclado a uma insuportável piedade deles e de mim mesma, como se juntos fôssemos vítimas da mesma e irremediável ameaça. Tentava reconstituir a imagem de Daniel, traço por traço. Parecia-me que se o relembrasse nitidamente, teria uma espécie de poder sobre ele. Retinha a respiração, retesava-me, apertava os lábios. Um momento mais e tê-lo-ia, gesto por gesto. Sua figura já se formava, nebulosa, e finalmente, pouco a pouco, desolada, eu a percebia desvanecer-se. Tinha a impressão de que Daniel fugia de mim, sorrindo. No entanto, sua presença não me abandonava. Uma vez, estando com Jaime, eu a sentira e me ruborizara. Imaginara-o a olhar-nos, com seu sorriso calmo e irônico. Bem, vejamos, um casal feliz. Estremecera de vergonha, e durante vários dias mal conseguira suportar a sombra de Jaime. Pensava em Daniel com maior intensidade ainda. Frases suas rondavam dentro de mim em turbilhão. Uma ou outra se destacava e me perseguia horas e horas. A única atitude digna de um homem é a tristeza. A única atitude digna de um homem é a tristeza. A única. Longe dele, começava a compreendê-lo melhor. Lembrava-me de que Daniel não sabia mesmo rir. Às vezes, quando eu dizia qualquer coisa engraçada e se o surpreendia distraído, via seu rosto como que se partir, numa careta que contrariava aquelas rugas nascidas apenas da dor e da meditação. Um ar a um tempo infantil e cínico, indecente quase, como se ele estivesse fazendo algo proibido, como se estivesse enganando, furtando-se a alguém. Eu não suportava olhá-lo nesses raros instantes. Abaixava a cabeça, vexada, cheia de uma piedade que me fazia mal. Realmente ele não sabia ser feliz. Talvez nunca lhe o tivesse ensinado. Quem sabe? Sempre tão sozinho, desde a adolescência, tão longe de qualquer gesto amigo. Hoje, sem ódio, sem amor, com indiferença apenas, de quanta bondade eu seria capaz. Mas naquele tempo, temia-o? Sentia apenas que se ele surgisse a qualquer momento, um gesto seu faria com que o seguisse para sempre. Sonhava com esse instante, imaginava que ao seu lado libertar-me-ia dele. Amor? Desejava acompanhá-lo, para estar do lado mais forte, para que ele me poupasse, como quem se aninha nos braços do inimigo, para estar longe de suas flechas. Era diferente de amor, descobria. Eu o queria como quem tem sede e deseja água, sem sentimentos, sem mesmo vontade de felicidade.